Boa noite. Estamos chegando nesse silênciozinho, né? 6 horas, adoro esse horário. Excelente horário pra gente se conectar, né? Depois daquela live de segunda-feira sobre meditação. 6 horas eu acho que é uma hora bem sagrada. Um bom momento da gente parar um pouquinho, respirar, pequenas respiradas. Deixa eu aproveitar enquanto todo mundo vai chegando. Vamos compartilhar essa live com mais pessoas. Hoje a gente vai falar, deixa eu já colocar aqui, efeitos colaterais dos remédios. Então, a gente vai falar um pouquinho de efeito colateral de remédio como um todo, mas especificamente de medicações oftalmológicas. Então, nosso foco é desvendar o glaucoma e falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais, né? Vamos lá chegando. Kelly, bem-vinda! Deixa eu só convidar aqui pra gente começar e falar minha frase de hoje, que agora é sem música, né? Esse comecinho sem música. Gente, depois eu queria que vocês compartilhassem aqui comigo o que vocês acharam da live de segunda-feira. Aquela meditação fantástica. Achei que foi super legal. Quem se empolgou para começar a meditar, quem não meditava ainda, ou achava incapaz de meditar e de repente percebeu que, olha, nem é tão complicado assim, é possível a gente meditar. Depois eu quero que vocês me contem o que vocês acharam. Eu acho uma prática fantástica. Adoro o método dos 3S, né? Simples, seguro e sustentáveis. E muito do tema de hoje, que é efeito colateral, a gente vai um pouco de encontro a isso, né? Não são tão simples, não são tão seguros e não são tão sustentáveis, mas às vezes necessário por conta das nossas escolhas, e a gente começa a apagar incêndio. Então, remédio, como o nome diz, é para remediar. Tô aqui, tô de óculos, mas vou colocar não, que eu acho que eu vou conseguir enxergar. Deixa eu falar minha frase do dia pra gente começar essa live. Empolgada, como sempre, né? Tô super inspirada aí pra vocês. Eu puxei uma frase que eu acho que cabe muito, cabe sempre pra gente reforçar isso aqui, que eu acho que a gente tá vivendo um momento bem difícil no planeta. E vale a pena a gente reforçar algumas cositas. Bora lá. Devemos lutar por nossos sonhos e seguir sempre nosso ideal, sem fazer mal a ninguém, amando a todos. O que é errado sempre será errado, mesmo que todos façam. Mas o que é certo é sempre certo, mesmo que ninguém o faça. Acho que a gente precisa começar a rever esses conceitos de certo e errado. E eu vi recentemente alguma coisa que eu julgo errada. E aí, mas todo mundo faz assim. E aí, nesse todo mundo faz assim, é que a gente tá onde a gente está, né? Então, vamos fazer o que é certo, independente se tá todo mundo fazendo errado. Na verdade, acho que a gente pode começar por aí. E quando a gente fala de efeitos colaterais de remédio, eu não sou exatamente contra remédio. Remédio tem a sua função, né? Tá aí, fez a gente viver mais, então aumentou a longevidade, mas remédio, na maioria das vezes, não cura, especialmente quando a gente conversa sobre doenças crônicas. Quando a gente fala de eventos agudos, os remédios têm um grande poder e função. Então, você tá com infecção, você vai ter uma grande resolutividade ali naquele momento, né? Você teve um trauma, um ferimento, procedimento, algo agudo que te acometeu repentinamente. O remédio tem uma função ali fantástica e a gente deve lançar mão disso. Mas toda vez que a gente fala de doenças crônicas, onde eu vou usar cronicamente algum medicamento, e hoje o glaucoma é considerado uma doença crônica, ou seja, uma doença que a gente ainda não tem cura, ou a gente não pode considerar um paciente curado de glaucoma, ainda, pelo menos. Mas eu acho que a gente está chegando num bom local à medida que a gente desvenda essa doença, que é uma doença multifatorial,
São vários fatores que empurram a pessoa para o glaucoma e onde na prática oftalmológica a gente só interfere em um desses fatores. Então, se eu tenho multifatores e só consigo interferir em um fatorzinho, que é a pressão intraocular, tá faltando alguma coisa nesse gerenciamento do paciente que tem esse diagnóstico de glaucoma. E é isso que eu tenho tentado mostrar para vocês, como o corpo é altamente complexo, é uma engrenagem muito complexa, e qualquer pecinha que a gente muda pode mudar a engrenagem de toda essa máquina. Qualquer coisa que a gente faça em qualquer lugar no nosso corpo vai ter repercussão no corpo todo. Eu vou focar muito em efeito colateral hoje das principais medicações de glaucoma, onde eu tenho um remédio para uso tópico, seja para uso ocular, mas ele vai ter efeitos colaterais adversos locais e sistêmicos. Sempre efeitos no local e efeitos no corpo. O que acontece é que os efeitos no corpo, eles são subestimados. Por que eles são subestimados? Porque o oftalmologista, eu me incluo nessa categoria, a gente nunca associa que o que o paciente está passando com outros sintomas estejam relacionados ao tratamento que ele está fazendo para glaucoma. E especialmente porque normalmente o paciente com glaucoma é um paciente que ele já é multifarmácia, né? Ele já tem uma coletânea ali de remédios que fazem parte do seu arsenal terapêutico e o colírio é só mais um. Então é muito comum o paciente ele já ser ou hipertenso, ou diabético, ou dislipidêmico, ou seja, tem alguma alteração dos níveis de colesterol e triglicérides, e estarem acima do peso ou terem problema de sono. Então, é muito comum alguma dessas coisas. Raramente eu tenho um paciente que não tem alguma dessas doenças. E o que eu tenho percebido é que mesmo o paciente que não tem nenhuma doença diagnosticada, quando a gente investiga um pouco mais, faz exames laboratoriais com um olhar um pouco mais aguçado e treinado, a gente começa a identificar que esse paciente tem sim um perfil inflamado. Então, inflamação silenciosa também está ligada a paciente glaucomatoso. Se a gente muda essa história, a gente vai precisar de menos remédio, a gente vai conseguir usar outras estratégias de tratamento não medicamentoso. Eu digo que o ideal na vida é que a gente use menos remédios. E a primeira doença que você tiver, a primeira doença que apareceu é um recado, é um alerta, é uma oportunidade de você mudar, de você parar, para você ver o que você está fazendo de errado na sua vida, que escolhas equivocadas você está fazendo, que está te levando nessa estrada do adoecimento. Se depois dessa primeira doença, seja ela qual for, então se você teve um cisto, se você está hipertenso, se você está diabético ou pré-diabético, se você já está acima do peso, se você está desenvolvendo a conjuntivite alérgica, se você tem um quadro de glaucoma, se você já teve um AVC, se você teve uma paralisia facial, se você tem alguma dor crônica articular, se você tem uma tiroidite, se você já tem um quadro de hipotiroidismo, todas as doenças, qualquer uma delas, se você tem uma enxaqueca, primeira doença, hello, o que eu tô fazendo de errado? Se nesse momento eu consigo parar e perceber, algo está errado, tô fazendo escolhas equivocadas com relação à minha saúde, há uma grande chance de você se curar. Se nesse primeira doencinha, que foi uma super oportunidade, você não fez nada, você vai cair no primeiro remédio. Lembrar, remédio dessas doenças crônicas não cura, remedia. E a gente começa a ter os efeitos colaterais desse primeiro remédio. E se eu não mexer no que está me adoecendo, grande chance de, em pouco tempo, a gente desenvolver mais uma segunda doença. E logo, logo a terceira doença e começa a dizer que é por causa da idade. Ah, é por causa da idade mesmo. Só que o que eu tenho visto é que essa idade tá chegando bem cedo, né? Pessoas de 40, 45 anos já com polifarmácia, usando 3, 4 remédios para tratar sintomas. Por quê? Porque não quer mexer na causa. Então, eu quero muito que vocês virem essa chave dessa relação saúde e doença, porque a gente vai ter muito mais chance de viver mais tempo sem estar nessa polifarmácia, onde depois a gente não sabe mais
qual foi a primeira doença e vai ficando mais difícil de solucionar. Vejam só o que a gente vai falar aqui. Vou focar nos colírios, que fazem parte da rotina do oftalmologista, né? O paciente com glaucoma é um paciente que normalmente, lembrar, todo o tratamento oftalmológico, ele tem como objetivo final reduzir a pressão intraocular. Como a gente faz isso? Como reduz essa pressão? Através do uso de colírios, hipotensores oculares, ou seja, eu vou reduzir essa pressão ocular, através de laser, onde o objetivo é o mesmo, reduzir a pressão intraocular, ou a gente vai fazer procedimentos cirúrgicos mais invasivos, também como único objetivo de reduzir a pressão intraocular. Então, na mão do oftalmologista, nossa arma maior é reduzir essa pressão. A gente não faz parte da cultura ainda tentar interferir em outras coisas, né? Encaminha para o endócrino, encaminha para o cardio e tal, mas o objetivo ali é baixar a pressão e ponto final. E a gente mexe em muito poucos gatilhos. Então, esses colírios fazem parte da nossa vida. Eu vou começar falando de um colírio que são os análogos de prostaglandinas, certo? É uma das medicações, é a classe de medicamentos mais potente do paciente com glaucoma. Bem-vindos, vão chegando. Queria que vocês aproveitassem e convidassem pessoas que vocês acham que podem se beneficiar dessa live. Vou sempre voltar, vou falar do colírio específico, dos efeitos colaterais, locais e sistêmicos, e de como é ruim usar remédio. Eu quero que no final vocês caiam essa ficha, que remédio não é uma coisa bacana, às vezes necessária, mas não é legal, certo? A gente vai pagar um preço. Paga um preço caro. A conta chega. A conta chega e a gente não tá fazendo essa matemática. Inclusive, deixa eu aproveitar para dar um recado. Eu tô meio aborrecida porque eu acho que ainda não caiu essa ficha para vocês, mas uma hora a ficha cai, né? Muitas vezes a gente faz uma escolha hoje. Hoje eu faço uma escolha porque a gente se sente muito privilegiado na vida de achar que o efeito colateral não vai ser comigo, vai ser com qualquer outra pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito especial, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou muito bacana, e isso não vai ser comigo. A pessoa está ciente dos efeitos colaterais, tem remédios que a gente precisa escrever termos de consentimento para usar o remédio, de tanta complicação que esse remédio pode dar, mas a gente acha que não tem problema, que com a gente tá tudo bem, que o benefício imediato que eu vou ter com aquela medicação vale o risco. Usa, tem o benefício, massa, não teve nenhum problema aparente. 10 anos depois, começa a adoecer e não sabe o que aconteceu e não faz o link do que aconteceu lá atrás. Então, a gente planta, a gente colhe. Lei da semeadura, que a gente pode ir ou para a religião ou para a física quântica, lei da semeadura. A gente planta, a gente colhe. Tem colheitas que são imediatas, tem colheitas que demoram mais tempo, mas a gente colhe o que a gente planta. Percebo pessoas que fizeram errado durante 50 anos da vida, estão há 30 dias mais ou menos certo e não tá entendendo porque não tá tendo resultado. Eu não sei que conto da carochinha foi esse que ensinaram pra gente, né? Que a gente pode fazer errado a vida toda e quando a gente resolver fazer certo, a gente vai ter um resultado muito rápido. Não é assim que as coisas funcionam, né? Na vida, pra nada e pra saúde também não. Então a pessoa fumou a vida toda, parou de fumar há 1 ano, evolui para um câncer qualquer, mas ela não acha que foi porque ela foi tabagista. Por quê? Porque até quando ela fumava, ela não tinha o câncer, ela só teve o câncer depois que parou. É quase a culpa de ter parado de fumar, ela ter evoluído com câncer. Ela quase pensa, se eu soubesse tinha continuado a fumar, não adiantou nada. A conta é essa. Vocês veem esse discurso no dia a dia de vocês? Vocês conseguem perceber isso? Quer dizer, a gente plantou câncer a vida toda fumando, bebendo, tendo a vida desregrada, comendo tudo que não presta, né? Colecionando sentimentos ruins, tudo junto. Aí resolve mudar, suspende o tabagismo por algum motivo, que com certeza aconteceu alguma coisa, a pessoa resolveu mudar, ok.
ganhou um fôlego de um ano e mesmo assim evoluiu. E a culpa é porque parou. Depois de ter feito isso, não reconhece o que fez de errado. Então a gente vem plantando há muito tempo tudo ruim e de repente a gente quer ter uma nova colheita totalmente diferente. Gente, ó, bora cair que não é assim. A gente precisa rever o que a gente tá plantando todos os dias. Para glaucoma não é diferente. Para glaucoma é a mesma coisa. Então a gente precisa rever. Se você tem diagnóstico de glaucoma já, independente de que estágio você esteja, você tem que fazer novas escolhas agora, mas sabendo que você já está pagando um preço por tudo de errado que você fez. Mas sempre é tempo da gente melhorar. Mas a gente precisa reconhecer que essa melhora ela vai ter um tempo, que o corpo tem essa capacidade de se curar. Mas se eu machuquei muito o meu corpo, ele vai demorar um pouquinho mais para se regenerar. Mas ele se regenera se a gente cuida direito, tá bom? Se a gente cuida bem. Bora lá para nossos colírios, senão eu acabo não falando o que eu me propus aqui, que é nosso tema efeitos colaterais das medicações. Mas vou estar sempre reforçando e puxando a orelha de vocês, porque eu fico repetindo isso todos os dias e por isso eu faço as escolhas e renovo minhas escolhas diariamente, porque eu vivo isso todos os dias no consultório, eu vivo na família, eu vivo no Roberto Santos e parece que quem convive não ainda se deu conta. Eu vou até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu no Roberto Santos que eu fico chocada. Bora lá. Análogos de prostaglandina. Para você que usa colírio, quais são essas drogas? É a latanoprosta, travaprosta, tafloprosta, bimatoprosta. São as drogas, falei travaprosta, que representam essa classe. Todos os colírios dessa classe, eles são muito parecidos em potência e em efeitos colaterais, pequenas características diferentes. Um baixa um pouquinho mais a pressão, o outro dá um pouco mais de olho vermelho, o outro muda um pouco mais a cor da íris, né? A cor do coloridinho dos olhos. Então, quem olho claro pode começar a ter uma pigmentação na íris, mas tem alguns efeitos que fazem muito parte. Quais são esses efeitos? Primeiro é na aparência dos olhos. Então, os olhos ficam mais vermelhos, é uma dilatação bem característica, é um vermelhinho bem típico. Nos primeiros 15 dias de uso, até 30 dias, pode ficar bem vermelho, parecendo uma conjuntivite mesmo, né? Vermelhão, em brasa, quase sangue. Algumas pessoas têm menos. Crescimento dos cílios. Os cílios também ficam mais grossos, mais espessos e podem surgir pequenas pelugens. Também, às vezes, nessa regiãozinha aqui, pode nascer novos pelinhos também nessa região. Com o decorrer do uso, olheira tanto de escurecimento da pele da pálpebra, principalmente inferior, mas também da pálpebra superior, e quando usa muito mais anos, um afundamento da órbita. Então, há uma absorção dessa gordura periorbitária e o olho dá uma sensação de que ele está mais fundo. Então, todos esses são efeitos colaterais dessa classe de remédios. São extremamente comuns esses efeitos. Nenhum desses efeitos colaterais é motivo de suspensão de medicação, a não ser que seja um efeito que o paciente não tolere. Então, mas são efeitos muito comuns. Tem pessoas que têm bem pouquinho, tem pessoas que têm de uma forma muito exuberante, né? Mas são os mais comuns quando a gente pensa no olho. Tem outras coisas que podem acontecer, como blefarite, que é a inflamação da borda da pálpebra. Eu não encontro com tanta frequência no consultório, mas ele está descrito como uma reação comum. Pode dar conjuntivite mesmo, então também pode acontecer. E detalhe que esses efeitos colaterais, ele podem acontecer em qualquer momento do tratamento, não necessariamente imediatamente. Então, às vezes a pessoa vinha bem, tolerando bem no decorrer do tratamento, ela pode evoluir também para essa alteração de ter um quadro de conjuntivite. E aí o médico precisa avaliar se foi algo pontual, se dá para tratar e permanecer com o uso ou não, tá bom? Uma coisa interessante é que tem 2 efeitos colaterais que são sistêmicos e que normalmente a gente não associa a essa classe de drogas, que é a asma. Não é muito comum, mas eu fico na dúvida às vezes se não é comum ou a gente que não faz essa associação, e dor pré-cordial, que é angina para quem já é cardiopata. Lembrar que, olha que dilema que a gente vive, né? Cardiopatas, pessoas hipertensas, diabéticas, alterações cardíacas, tem mais glaucoma. Então, aí eu uso um remédio que pode dar isso. Aí eu posso piorar o quadro cardíaco. E as medicações cardiológicas também pioram o glaucoma. Ou seja, fica tudo misturado, junto e misturado, né? Não é fácil, não.
Gostaram desses efeitos colaterais? Estão afim de usar esse colírio? Mas é um colírio incrível se eu penso em glaucoma. É a classe number one, top de linha de glaucoma. Baixa muito a pressão. Então, como finalidade, que é reduzir pressão intraocular, show de bola, tá? Infelizmente, precisamos recorrer a medicamento. Eu não gosto, confesso a vocês. Eu fico mais incomodada do que meu paciente, que chega com efeito colateral do colírio. Eu fico bem incomodada, porque eu fico querendo que ele mude o estilo de vida, que ele ajuste muitas coisas, para que a gente possa reduzir drogas, né? Minimizar esses efeitos. Mas nem sempre dá. Mas vamos aqui. Meu papel é esse, tentar mostrar para vocês que remédio não é legal. Às vezes necessário, mas o ideal na vida é não adoecer. Bora em busca dessa saúde. Porque depois que adoece, o negócio vai ficando cada vez, o bicho vai pegando. Segundo colírio. Peraí, deixa eu ver se vocês querem. Vão me perguntando aqui. Pode ser disso, se tiver outras medicações. E eu souber responder também, né? Boa noite, gente. Obrigada, Felice. Beijo. Não tô conseguindo acompanhar suas lives, amor. Gente, Felice tem um Instagram. Felice conta histórias, né, Felice? Confirma aqui qual é seu... Tem o Insta e tem o YouTube também. Pra vocês verem lá, tem as entrevistas bem legais, mas confesso que eu tô tão focada agora. Tô muita coisa pra dar conta, não tô conseguindo acompanhar muito. Bora lá. Segunda droga. A segunda chama tartarata. Ah, deixa eu falar um detalhezinho dessa medicação, que é uma dúvida muito comum que tem nos pacientes que usam principalmente a latanoprosta, daqueles ainda dos análogos de prostaglandinas, tá? Ah, vou falar do Druzolol, Nalvinha. Daqui a pouco eu chego nela, tá? Deixa eu monitorar meu tempo aqui. E essa medicação latanoprosta é muito comum ela vir gelada. E o paciente fica achando que tem que usar gelada para sempre. Não precisa. Quando você pega na farmácia, ela vem refrigerada. Você chega em casa, ela fechada ainda, deixe refrigerada, né? Na parte de baixo da geladeira, não é congelada, é refrigerada. Mas depois que abre para uso, não precisa mais manter em geladeira, tá bom? Pode deixar em temperatura ambiente, ok? Isso é uma dúvida muito comum. Pode deixar na geladeira, doutora Soraya? Pode deixar na geladeira. Qual a vantagem de deixar na geladeira? Como glaucoma é uma doença mais comum em pacientes idosos e os medicamentos são extremamente caros, para não haver desperdício, é interessante pingar gelado, porque quando estila o colírio gelado, a pessoa sente que caiu no olho e não pinga a segunda gota, ou seja, não desperdiça o colírio. Então, pode usar gelado, mas não há essa necessidade, obrigatoriedade, ok? Segunda droga, tartarato de brimonidina. Também uma droga, ela tem duas apresentações de 0,1% e 0,2%. É muito interessante isso, porque o que foi que perceberam? Porque tem essas duas apresentações. As duas apresentações, elas têm mesma potência, capacidade de reduzir pressão iguais. Porém, o que perceberam foi que quando reduziu a concentração, ou seja, ela é mais diluída, eu reduzi efeitos colaterais, tá bom? Então, podendo usar a forma mais diluída, 0,1%, melhor, porque eu vou ter menos desses efeitos colaterais. Então, a gente encontra nas duas, mas se eu consigo reduzir efeito colateral, eu tolero melhor essa substância, tá? No olho, então é um medicamento bem tolerado. Efeito colateral mais frequente, alergia, muito comum. E ela pode aparecer em qualquer momento do tratamento. Pode ser agudo, ou seja, logo que começa a usar, pouco tempo depois desenvolve. Não é o que eu mais encontro no consultório. Então, paciente que já usa, às vezes, 1 ano, 2 anos, até 5 anos, às vezes está bem, tolerando bem, de repente, começa a evoluir para alergia. Então, é uma alergia que ela pode aparecer em qualquer momento. Dá olho seco. Pode dar um distúrbiozinho visual, com alteração da visão, porque ele dilata um pouquinho os olhos temporariamente, depois a pupila volta para o normal. Então, pessoas que fazem atividades que exigem maior atenção, uso de máquinas mais perigosas, precisa ter cuidado com o uso do tartarato de brimonidina, porque a gente pode ter essa turbação. E pode ter também uma sonolência. Normalmente a pessoa não fica sonolenta o dia todo. Ela fica 1 2 horas após a instilação do colírio, um pouco mais sonolenta, depois volta ao normal. A tendência é que com o uso isso melhore,
Meus pacientes que usam tartaral de brimonidina normalmente não referem sonolência depois que já usam um tempo, mas é algo bem comum de aparecer. Efeitos gerais, também pode dar cansaço, que mais? Crianças abaixo de 2 anos não devem usar, grávidas também não. O melhor, as medicações para glaucoma, elas não foram testadas segurança em grávidas, então são medicações antiguíssimas, para você ver como é muito... A gente precisa ter muito cuidado e atenção com relação à liberação de qualquer substância que não pertence ao nosso corpo em crianças e grávidas. Por quê? Porque às vezes essas medicações não foram testadas e a gente não sabe efeitos com relação a teratogenicidade, malformação, estimulação de doença autoimune, né? Malformação fetal. E são medicações que eu tô falando aqui para vocês, que tem, por exemplo, os análogos de prostaglandina, que foram os últimos a serem lançados no mercado, tem mais de 20 anos. Então, quando eu estava na residência de oftalmologia, eles estavam sendo lançados. As outras drogas têm muito mais que isso. E mesmo assim, mais de 20 anos depois, ainda não há um consenso com relação à segurança dessas substâncias na gravidez. A gente tem que botar risco-benefício, conversar com o paciente, ver outras alternativas, né? Botar na balança. Dá para usar, mas precisa haver uma conversa da gente escolher a melhor opção ali para o paciente. Então, tudo que a gente usa em grávida e criança, a gente precisa pensar muitas vezes. Se em adultos a gente está reconhecendo esse tantão de efeito colateral, né, que foram testados, lembrar que toda bula de remédio tem os efeitos colaterais que foram identificados enquanto aquele produto não tinha sido liberado, ou seja, nos testes, foram identificados X efeitos colaterais. Depois que ele vai para o mercado, a gente vai identificar novos efeitos colaterais. Esses não são tão quantificáveis, porque eles não vêm mais como trabalho. Então, tá ali como efeitos após, não é? E a gente fica meio perdido com relação a esses efeitos que acontecem tardiamente. Não à toa que várias medicações que entraram no mercado anos atrás, foram extremamente utilizadas como drogas fantásticas, tiveram que sair do mercado por morte induzida por medicação. Então, remédio não é brincadeira. Toda vez que eu coloco alguma coisa no meu corpo que não pertence à natureza, ou seja, que não faz parte do corpo ou está presente da natureza, ou seja, que ele tem uma patente, ele foi modificado bioquimicamente, a gente vai ter efeitos colaterais que a gente pode estar ajustando um pininho aqui e desajustando um pininho em outro lugar, tá bom? Então, atenção aos remedinhos que são banalizados, que a gente adora um medicamento e uma farmácia. Então, para quem gosta de polifarmácia, reveja suas escolhas. Peraí, deixa eu ver aqui minhas perguntinhas, que adoro quando vocês participam. Isso, tem lá no YouTube, Felice Contar Histórias, é muito legal, gente. Quem mais pediram para eu falar? Daqui a pouco eu vou falar do Druzolol. Vão perguntando aqui que de vez em quando eu volto, tá bom? Alguém perguntou mais? Não, tá bom. Bora lá, mais efeitos. Esses efeitos que eu tô falando pra vocês são os mais comuns do tartaral de brimonidina, tá bom? Então ainda tem cefaleia, que é dor de cabeça, cansaço, olho vermelho, boca seca, tontura, alteração de paladar, sensibilidade à luz, fotofobia, blefarite também, secreção, e tem um efeito que ele é considerado relativamente comum, que chega a 1%. Gente, 1% é muita coisa. É muita coisa. Especialmente se a gente fala de uma doença tão presente na nossa população. E aí, um efeito colateral chama-se depressão. Então, a gente está vivendo um momento complexo, né? Muitas pessoas com quadro depressivo. E às vezes, pode ser que esse botão de ligar a depressão, junto com o contexto, pode ser medicamentoso. Só que dificilmente o paciente que evolui com depressão vai chegar no consultório e a gente vai achar que é por causa do colírio, infelizmente. A gente não vai achar. Primeiro que ele não vai bater lá dizendo que é por isso. Ele vai bater no psiquiatra, no psicólogo, no clínico, no ginecologista, no cardiologista. Mas ele não vai voltar para o oftalmo para achar que ele está deprimido por causa do remédio, do colírio. Não, colírio. Primeiro que as pessoas não associam ainda que colírio é remédio de instilação local e efeito sistêmico. Tudo que eu coloco na pele, gente, a pele tem um alto poder de absorção. Então,
não minimize creminho que a gente usa na pele não, qualquer um, tá bom? Então, quando a gente usa na pele derivado de petróleo, tudo absorve, vai entupir um monte de coisa lá dentro, ok? Então, muita atenção com remédio. Então, esse foi o tartarato de brimonidina. Vamos falar um pouquinho da dorzolamida e lembrar que o druzolol, quem foi que pediu para eu falar de druzolol aqui? Já falo de corticoide, Felice. O druzolol, ele é uma associação, eles são duas substâncias e um colírio só, que é exatamente a dorzolamida, o cloridrato de dorzolamida, junto com o maleato de timolol, que é a próxima que eu vou falar. Então, eu vou falar agora da dorzolamida. Então, se eu uso o druzolol, eu vou ter efeito colateral tanto de um quanto do outro, tá? Então, o efeito colateral que a gente encontra mais no consultório, que a gente associa a droga, então, a medicação que eu considero muito bem tolerada, ela arde. É uma ardência, o pH mesmo dele faz arder. Então, a ardência e um saborzinho amargo na garganta, um saborzinho meio metálico. Dá para minimizar esse efeito colateral assim que estilar o colírio, fechar os olhos, dedinho aqui no cantinho, porque a gente tem um ponto lacrimal, aperta, deixa os olhos fechados durante 30 segundinhos. Isso faz com que o colírio fique mais tempo em contato com a superfície ocular, absorvido onde eu quero, desce menos para o nariz e para a garganta e melhora essa questão do sabor. Então, para quem tem mais sensibilidade, incomoda, às vezes pode dar um pigarrinho depois, mas normalmente os pacientes toleram bem. É uma droga que eu gosto bastante, mas ela tem esses efeitos colaterais. Ter cuidado, pacientes com diabetes que usam dorzolamida, porque pode piorar alguns efeitos colaterais sistêmicos, inclusive algumas disfunções que a gente chama hidroeletrolíticas, alterações de sódio, potássio, fósforo, enfim, então a gente precisa estar um pouquinho atento. Lembrar que paciente diabético tem mais glaucoma, e tem glaucoma mais grave. Olhe como uma bola de neve. Então, na primeira doença, você tem que resolver essa, porque senão aí já é diabético, já usa remedinho pro diabetes, que já altera tudo. Aí entra um colírio do glaucoma, aí junta com o remedinho do diabetes. Eu não posso ficar sem usar o colírio, eu tenho que passar, empurra a bola para o outro especialista e a gente começa essa multifarmácia, multiespecialista, cada um cuidando do seu pedacinho. Eu falo, eu tô aqui para cuidar do olho. O outro fala, minha função aqui é cuidar do coração. Se o remedinho do coração ataca o olho, é com oftalmo. Aí, se ele achar que tem que suspender, volta para mim. Aí fica nesse jogo de empurra, porque quanto mais doença, fica mais difícil a gente tirar a droga, gente. Será que vocês estão conseguindo perceber esse mecanismo de doença, de adoecimento? Um remedinho tem um efeito colateral, que aí vai para outro especialista. Aí vai lá pro outro, o outro passa outro remedinho para cuidar do efeito colateral, que esse aqui que deu. Aí melhora. Esse que ele passa lá vai dar outro efeito colateral em outro órgão. Aí você já vai pro terceiro especialista. Então, por causa da primeira doença, olha só, você só tinha uma doencinha. Era só uma. De repente, em 3 anos, gente, 3 anos, 5 anos, é muito pouco tempo. É pouco tempo. Você já tá com a coleção de 3 doenças. 3 doenças. E, na verdade, só era uma. Ó, eu quero que muito vocês entendam esse mecanismo de saúde e doença, tá bom? Então, mas dá pra mudar. Dá pra mudar. Por favor, bora pensar em mudar essa estratégia, tá bom? Então, remédio necessário naquele momento, mas ó, por que eu adoeci? O que eu tô fazendo de errado? O que eu posso fazer pra me curar? Sempre pensa assim, o que eu posso fazer pra me curar? Pra eu usar a menor quantidade de remédios possível. Normalmente, o paciente com glaucoma, ele começa com um colírio. Rapidamente, ele passa para 2 colírios, 3 colírios, 4 colírios, cirurgia. Eu acho que esse significa o quê? Se eu passei o primeiro colírio e passei para um segundo colírio, ou seja, para 2 colírios, gente, significa que colírio não cura glaucoma. Eu continuo machucando o olho, onde aquele remédio começa a não fazer tanto efeito. É como eu tá me machucando. Lembra do exemplo que eu falei? Se eu pego aqui, tô machucando minha mão. Machucando. Tá doendo. Só que eu não falo que eu tô machucando. Eu só falo que tá doendo. Falei, ó, minha mão tá doendo. Aí, analgésico. Continuo machucando. Não, melhorou, mas ainda tá doendo. Anti-inflamatório. Continuo machucando. Ai, tá doendo demais. Feriu. Cicatrizante. Continuo machucando. Não tá fechando a ferida. Cirurgia.
Vocês estão entendendo a bola de neve? Porque eu continuo machucando. Para de machucar seu corpo, que ele vai se curar. Aí eu posso regenerar aquela estrutura, fortalecê-la, mas você precisa parar de machucar seu corpo. Então, bora parar de machucar nosso corpinho, se a gente quer que ele nos leve longe. O ideal é a gente viver muito e viver jovem, tá bom? Então, morrer jovem, não é para morrer velho, mas morrer jovem o mais tarde possível. Então, tem uma longevidade, mas com juventude, com mobilidade, com cérebro pensante, e precisa ter um corpo que carregue esse cérebro, tá bom? Então, não adianta a gente focar no cérebro, no intelecto, e não ter um corpinho que nos carregue. E não adianta a gente cuidar do corpinho, querer um corpo lindo, pagar um preço caro por opções que nos empurram para esse corpinho belo, mas que nos matam, e detonar nossa mente, que não vai carregar esse corpo para lugar nenhum. Ó, conexão, tá bom? Bora conectar as coisas. Voltar para a dorzolamida. Efeitos colaterais da dorzolamida. Os locais são mais esse. Também pode dar conjuntivite, pode dar olho vermelho, pode dar blefarite, mas eu considero que são efeitos colaterais raros. Encontro muito pouco no consultório. Efeitos sistêmicos no corpo. Dor de cabeça, cefaleia, tontura, que mais? Cansaço físico, sensação de cansaço. E essa coisa que eu falei, principalmente paciente diabético com alguns distúrbios hidroeletrolíticos, uma atenção especial para paciente renal. Não é uma contraindicação, mas é uma atenção. Ou comunicar ao nefrologista, ao endócrino que acompanha, o clínico que acompanha, a necessidade de usar essa medicação, tá bom? Olha que bola de neve. O paciente renal, normalmente, é um paciente complicado clinicamente. Então, ele já usa muitos medicamentos, né? Normalmente, doenças renais, o mais comum é por hipertensão arterial sistêmica, por diabetes ou por uso crônico de medicação, doença autoimune. Tudo aqui cai em muita droga, é uso de corticóide, o paciente diabético descompensado, ou seja, é um perfil que dá muito glaucoma. Tá? Eu pego um paciente com glaucoma renal, muito comum, muito comum. Aí eu fico com arsenal terapêutico restrito, porque tudo vai dar efeito colateral. Aí a gente fica numa faca de dois gumes, que eu digo, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí, como é que eu faço? Não trato? Trato. Bora lá. Tratar e administrar mais um efeito colateral na vida desse ser humano. Então, mas dá para sair dessa roda, tá bom? Desse ciclo vicioso de adoecimento. Doença chama doença. Saúde também chama saúde. Quando você puxa essa linha da saúde, aí você engata. Sempre foca nos 4 pilares, que é o melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém falou aí do áudio? Deixa eu ver. Normal, voltou. Tá tudo bem, gente, com áudio? Dá uma confirmadinha, um joinha aqui pra mim, pra eu ver se vocês estão me ouvindo. Giana. Tá, o Tinodim. Isso. Então, o Tinodim, ele é uma associação, exatamente, entre o Timolol e a brimonidina. Lembra que eu falei da brimonidina? Da sonolência, tá? Não é motivo de suspender, tá joia? Normalmente dá para administrar. Diana, você pode fazer essa questão do dedinho aqui no cantinho, diminui efeito sistêmico e melhora a sonolência. A tendência é que quanto mais tempo vai usando, eu não sei se é porque vai melhorando o efeito colateral, a gente vai se acostumando, né? Talvez as duas coisas. Eu acho que é mais a gente vai se adaptando com os efeitos colaterais. E a última substância que eu vou falar hoje é exatamente o maleato de timolol. É a medicação das mais antigas que a gente usa no tratamento de glaucoma. É uma droga que eu gosto bastante. É considerada uma droga antiga. Há uma tendência de se prescrever hoje como primeira opção os análogos de prostaglandinas, que são aquela primeira que eu falei, são drogas mais potentes. Mas eu, particularmente, tenho uma simpatia com o maleato de timolol. Acho que ele tem um grande papel ainda, principalmente que eu quero meu paciente com estratégias múltiplas e não únicas. Então, eu nunca foco só na redução da pressão com medicamento. Sempre a gente tem que pensar em uma estratégia multidisciplinar, atacando várias estruturas que podem estar levando ao aumento dessa pressão intraocular e a neuropatia. Então, se eu penso que é uma doença multifatorial e eu ataco multifatores, óbvio que eu vou ter um melhor resultado. Então, essa é a minha estratégia com meus pacientes, mostrar que existem caminhos
para ele melhorar a saúde dele e reduzir essa pressão intraocular e ter um glaucoma bem controlado, sem estar usando cada dia mais um colírio. Então, eu ainda gosto muito do maleato de timolol. Ele é uma medicação muito bem tolerada. A lista de efeitos colaterais dele é muito grande, mas na prática eu não percebo tanto. Então, do ponto de vista de efeitos locais, eu acho que é o colírio mais bem tolerado. Ele pode dar ardência, ele pode dar conjuntivite, ele pode dar olho vermelho, mas eu não percebo isso no meu dia a dia. Então, nas estruturas oculares, ele é extremamente bem tolerado. Ele pode dar perda de cílios e sobrancelhas. Ele pode dar uma alopécia com queda difusa de cabelo, pode. Não acho comum, porque nesse tempo todo, trabalhando com maleato de timolol, não encontro esse efeito colateral, mas ele existe, ele está descrito, né? Existe essa possibilidade. Então, a gente sempre pode ser o sorteado do efeito colateral. E eu quero que vocês pensem que vocês podem ser sorteados para o efeito colateral das suas escolhas. A gente sempre acha que não vai ser com a gente. Então, o ideal é fugir de droga que eu já sei que tem efeitos colaterais importantes. Não acho que você é super especial e que você não vai ser o escolhido. É um risco que você corre. É como uma roleta russa. Você entra sabendo do risco. É você que minimiza o risco da sua escolha. Você está consciente do risco de que todo remédio tem efeito colateral. E eu fico muito triste de pessoas escolherem remédios. Uma coisa, você tá com glaucoma, a gente não tem tanta opção, precisa iniciar o tratamento, você tá com uma doença e você precisa de tratar. Outra coisa é você fazer uma escolha de usar remédios, né, para ter resultados rápidos, pular etapa, sabendo dos efeitos colaterais, achando que com você não. Nada, a gente sempre se apega a quem deu certo e esquece de todo mundo que deu errado. E é sempre assim, acho que é do ser humano. Deixa eu só acabar o maleato de timolol e eu vou voltar para isso pra gente poder encerrar a nossa live. Deixa eu ver se alguém... Coceirinha. Quase todos dão prurido. Pode ser por causa do olho seco induzido. Sempre que tiver efeitos colaterais, precisa voltar no oftalmologista. Não suspenda seu colírio por conta própria. Volta no oftalmo para ver se é efeito colateral do remédio ou se é outra coisa que tá ali junto. Às vezes, se a gente só lubrifica o olho, melhora essa lubrificação, ingere mais líquido, melhora a alimentação, tudo isso melhora os efeitos colaterais também, tá bom, gente? Então, eu já falei aqui de efeitos colaterais em outro momento, como minimizar os efeitos colaterais. Então, volta em lives anteriores, busca lá na série Desvendando Glaucoma, que eu já falei sobre isso pra gente tentar minimizar. Volta, tem coisas que a gente precisa administrar, porque a gente tem um leque de drogas, mas todas têm efeitos colaterais. Todas! Não existe a que não tem efeito colateral, tá bom? Ali no consultório, eu tento escolher a que mais se adequa, mas se eu tenho uma pressão muito alta, eu preciso de mais drogas, preciso de mais substâncias. É para salvar sua visão. Mas esse não é o desejável. Eu quero receber cada vez mais pacientes que eu preciso usar menos colírio, tá bom? Que a gente consiga intervir de outras formas, que eu possa fazer laser e enquanto o laser vai ali tendo a vida útil dele, que vai durar aí mais ou menos uns 2, 3 anos, a gente melhora essa saúde geral e talvez nem precise usar colírio depois. Ó que bacana, que alternativa legal. Então existem caminhos, tá bom? Mas vocês precisam querer trilhar esse caminho da saúde. Se querem trilhar o caminho do adoecimento, cada dia um efeitozinho colateral, um remédio novo para poder tampar buraco e fingir que está sendo tratado. Não está sendo tratado. Mas eu acho que é uma escolha que a gente sempre pode refazer. Com relação aos efeitos colaterais sistêmicos do maleato de timolol, o mais temido e já é uma contraindicação é asma. Pacientes asmáticos não devem usar maleato de timolol, porque normalmente piora a asma e piora logo. Então, logo no primeiro, segundo dia, já pode ter broncoespasmo, né? Crise. Então, se o paciente já diz que é asmático, normalmente a gente não escolhe essa substância. Tem um cuidado, porque existem muitos colírios que são associações. Então, são 2 colírios e a maioria das associações vem com maleato de timolol. Então, ele é uma droga bem utilizada, tá bom? Então, asma pode dar redução do ritmo cardíaco. Então, em alguns pacientes, a gente pede avaliação cardiológica, insuficiência cardíaca, pode estar relacionada a acidente vascular cerebral, a parada cardíaca. E aí eu volto, lembrar que o paciente glaucomatoso normalmente é um paciente também
multidoenças, dificilmente é só glaucoma. Normalmente é um paciente que ele tem alguma outra comorbidade, é um paciente inflamado, é um paciente que tem aquele perfil que a gente já conversou antes, né? Totalmente inflamado, de síndrome metabólica, tá acima do peso, tem aumento de circunferência abdominal, tem triglicérides altos, tem marcadores inflamatórios no sangue, mesmo que ainda não tenha outras doenças diagnosticadas. Então, acaba que a gente fica nessa, né? Teve AVC por quê? Porque ele é hipertenso e teve AVC e já estava previsto isso? Ele já tem hipertensão, diabetes e foi por causa disso? Ou será que essa medicação deu um empurrãozinho para ele poder evoluir para um AVC? Difícil a gente saber, né? Mas é importante a gente entender que tá descrito e não tá escrito como efeito raro, não, como efeito comum, tá? Pacientes com psoríase pode piorar as doenças autoimunes. Vocês acham mesmo, gente, que medicamento que dá tanto efeito colateral pode ser um negócio legal? Não pode, né? Ou seja, ele desregula um monte de coisa que aparentemente não tem nada a ver com ele. Todo remedinho faz isso. Ele é para resolver um negócio, a gente ajusta um botão e desajusta um monte de outras coisas. Então, todo remédio que não... Tudo que não está presente na natureza, que a gente coloca em contato com a gente, a tendência é dar um BO, dar problema. Uma coisa do maleá de timolol, reduz libido, certo? Eu tenho visto muitos problemas com relação à libido ultimamente, pacientes super jovens, já com libido bem baixa. Atendi uma paciente de 25 anos, eu peço para dar de integrativa, né? Não de oftalmologia, eu não entro tanto na vida da pessoa assim, não... Hospital não dá tempo, mas quando eu atendo integrativa a gente pergunta de tudo, de sono, de ritmo intestinal e de libido. E uma paciente de 25 anos que dá nota de 0 a 10 na libido 2 tem algum problema grave, não acham não? Um ápice da juventude, meu Deus do céu, não pode. Deixa eu ver aqui o de Kelly. Qual foi esse? Que ele pediu de 1000, quase morri, o médico me disse que eu tinha 500 soldadinhos, tomei 1000 soldadinhos do bem, 500 não tinham mais o que fazer, me atacaram, socorro, que foi? Que droga, que substância foi essa que ele me perdia isso aí? Corticoide, gente, Feliz me pediu para falar de corticoide. Corticoide é um capítulo à parte, tá? Eu acho que eu vou fazer uma live exclusivamente de corticoide. Eu sou a favor de corticoide virar medicação com receituário médico, só ser liberado com receituário, porque o corticoide é a melhor droga que já inventaram. Pra mim é top 1. Se tivesse que escolher uma melhor droga do mundo, tá? Consulta integrativa, entra lá na Clios, pela Clios, agenda online, tá bom? Integrativa eu só atendo via telemedicina, tá? Então pela Clios a gente consegue agendar, Márcia, vai ser uma honra cuidar de você. Então o corticoide é aquela medicação que ela é fantástica, só que ela resolve metade dos problemas do mundo e cria uma outra metade, né? Porque quando o paciente descobre o poder do corticoide, ele sempre acha que pode usar só um pouquinho, né? Alergia, aí teve alergia, um pouquinho. Olho coçou, um pouquinho. A rinite atacou, um pouquinho. A artrite piorou, um pouquinho. A coluna deu tilt, injeção, um pouquinho. É um pouquinho, muitas vezes, e a gente começa a ter muitos problemas. Induz diabetes, induz osteoporose, induz glaucoma, catarata precoce. Gente, é uma bomba. Então, é uma medicação que deve ser usada com muita sabedoria, pelo médico, inclusive, porque nós vivemos num mundo de pressa. A gente quer ter pressa de resultado. O paciente quer pressa e o médico, ele também quer dar resultado para o paciente. Então, nessa pressa de querer dar resultado, cria outra doença. Então, a gente está sendo muito iatrogênico. O que é iatrogenia, gente? É quando é isso de efeito colateral. Então, para resolver um problema, eu não posso criar outro. A gente precisa repensar essas escolhas. Então, resolver um problema criando 10 problemas não foi uma boa escolha. Foi uma escolha ruim. Então, toda vez que a gente vai prescrever qualquer coisa, eu tenho que pensar o real benefício que a pessoa está tendo com aquilo. E toda vez que você for tomar qualquer coisa, reveja, né? Cada remedinho que você bota na boca vai ter um efeito colateral. E você pode ser presenteado com muitos efeitos colaterais. Busque uma vida sem remédios. Primeira doencinha, reveja. Alergia direto, reveja, busque tudo. Já tentei, tá faltando alguma coisa. Reconheça que tem alguma coisa errada.
tá bom? Eu olho muito pra mim o que eu tô fazendo de errado. Não achando que o que eu fiz foi suficiente. Vou até colher meus exames, tô querendo ver se eu faço sábado, tem live às 8, vou ver se dá tempo. Mas esse final de semana eu vou compartilhar com vocês meus exames laboratoriais, pra vocês verem como eu tô. Provavelmente tem muitas coisas bacanas, que eu faço muita coisa boa, né? Mas tem coisas que eu vou querer estar no nível ótimo. Eu quero melhorar mais, eu quero melhorar minha energia. Eu quero estar com energia com nível muito parecido, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, sem ter desgaste de energia. Então a gente tem que sempre procurar esse nível ótimo de saúde e identificar o que eu tô fazendo de errado. O fato, por exemplo, eu tô fazendo muita coisa certa, tá bom? Aí vem lá um exame errado, eu falei, mas eu tô fazendo tal coisa. A pessoa sempre acha que o que ela tá fazendo é suficiente, ela esquece tudo de errado que ela faz. Porque o que tá de errado, ela nunca acha que é aquilo que vai ser aquilo. Não é esse anticoncepcional. Não é. Um anticoncepcional matando a pessoa lentamente, usando 10 remédios para tratar os efeitos colaterais do anticoncepcional, mas não quer largar o anticoncepcional. Impressionante isso, né? É isso. Quer usar um negócio lá que não é legal, já sabe que não é legal, que dá problema, mas não quer usar. Não, porque quer ficar bonito, porque quer ficar magro, porque quer ficar musculoso. Gente, dá trabalho. Dá trabalho. Cuidado com os atalhos. Vem um precinho. O preço pode vir a qualquer momento. Aí vem e você esquece. A gente esquece, viu? Memória fraca e esquece o que fez no passado. Eu já fiz muita coisa errada. Tô pagando o preço. Tô tentando consertar. Então, tem um tempo, né? Das coisas regularizarem. Então, mas a gente vai descobrindo e não erra de novo, pelo amor de Deus. Então, tudo que eu já fiz de errado, tô tentando melhorar, mas já fiz muita coisa errada. Graças a Deus que eu fiz mais certo do que errado. Então, na conta, eu ainda tô no lucro, mas fiz muita coisa errada. Gente, eu era viciada em bala. Pense uma pessoa, eu vivia com bala, que eu pulava a refeição, aí o que matava a minha vontade ali de comer? Bala de menta, eu não vivia sem bala. Olha que loucura. Aí depois, na gravidez de Bruninho, eu tive pré-diabetes. Aí não sabe por que foi, né? Quer dizer, comia muito doce antes. Provavelmente, né? Fiz umas coisas erradas, paguei um preço. Pronto, bora consertar. Vou fazer minha parte. O que eu faço? Faz isso. Eu faço. Não, você for fazer, faz e se compromete. E reconhece o que você está fazendo de errado. Reconhece. Tem um monte de doença. Se você já tá me ouvindo aqui, já tá polifarmácia. Tem glaucoma, tem hipertensão, tem diabetes. Medicamento para dormir, medicamento antidepressivo, medicamento para fazer cocô, medicamento para fazer xixi, a próstata. Teve um negocinho no intestino, tirou um pólipo, tem um cisto de mama, tem um cisto de tireoide. Esse negócio não tem um cisto de tireoide, mas não é nada não. Gente, a gente não é para fazer cisto em lugar nenhum. Surgiu cisto, tem alguma coisa errada. Busca o que você está fazendo de errado, reconhece o que está fazendo de errado e conserta agora. Depois vem um preço, aí você não quer pagar. Aí fica chateado e quer um médico que faça um milagre. Não tem milagre, tá bom? Tem esforço contínuo, todo dia se comprometa com sua saúde. Tenho certeza que vale muito a pena. Vou só relatar aqui um depoimento que eu recebi esses dias, maravilhoso. Deixa eu ver se dá tempo. Tenho 6 minutos ainda. Deixa eu contar essa história. Aí, um representante foi lá, e agora eu entro na vida de todo mundo, né? Já pergunto logo, tá com a vitamina D boa? Gordinho, barrigudinho, gente boa. Acima do peso, sedentário, todo estressado. Falei, bora mudar, tal, aquela conversa de corredor ali, mas dei umas dicas rápida. Ele volta pra mim, doutora, ele já tinha mudado a alimentação, já perdeu peso. Doutora Soraya, eu não sabia que eu tava doente. Ele não se deu conta o quão doente ele tava. A pessoa vai se arrastando e não percebe. E isso vale a crônica do sapo. Eu já postei a crônica do sapo há um tempão, vou ver se eu acho essa crônica aqui salva no feed, há mais de 2 anos atrás. Resumo rápido da crônica do sapo é o seguinte. Se você pegar um sapo e jogar um sapo dentro de um caldeirão de água fervente, você joga o sapo salta, porque foi uma mudança aguda. Essas são as doenças agudas. Então, se caiu um negócio no meu pé, nossa, vai doer, vai incomodar, aguda, doença aguda, certo? Uma infecção, agudo, tá? Coisa rápida, pronto. A gente sente aquele susto e vai procurar ajuda. Então, o sapo não fica ali. Porém, se eu pego um sapo e coloco ele numa água fria, que ele tá acostumado, ligo a panela e de fogo brando, essa temperatura da água vai subindo lentamente, o sapo não percebe que a temperatura da água está mudando. Ele vai se acostumando
com essa nova temperatura. A água fica fervente e o sapo não salta mais da panela e morre cozido. Isso são as doenças crônicas. As doenças crônicas são assim. A gente vai se acostumando, a gente vai se arrastando. Tá cheio de doenças e nem sequer se dá conta do grau de adoecimento que está nos acometendo. Vocês voltarem a viver sem remédio e sem doenças, vão descobrir de fato o que é viver, o que é a alegria de viver e ver uma vida mais colorida e a maneira como a gente enxerga. Gente, quando eu falo enxergar, não é só esse exame oftalmológico, não. É a maneira como a gente vê a vida, como a gente identifica os nossos problemas e como a gente passa pelas nossas dificuldades de uma maneira muito mais tranquila. Todo mundo tem problema, mas à medida que a gente tem mais clareza, se eu tô com saúde física e mental, eu passo pelas dificuldades com muito mais serenidade, fazendo escolhas melhores. Então, revejam suas escolhas todos os dias para que eu possa, no consultório oftalmológico, te tratar de glaucoma com a menor quantidade de intervenções possível e, quem sabe, um dia retirar medicamento. Quero dizer que tenho vários pacientes que já usaram colírio e que não usam mais, não fazem mais. Então, é possível, mas para isso precisa ter um alto grau de comprometimento. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui no final para me despedir. Obrigada pela companhia. Vou fazer a live só de corticoide, tá anotado. Ai, meu Deus, se autoconhecer, né? Eu vou trazer mais pessoas aqui para falar sobre isso. Eu não me sinto... Falo assim pontualmente, gosto muito de pesquisar e de me cuidar, né? E quando a gente se conhece, a gente também conhece nossas fraquezas, nossos pontos fracos. E a gente tenta se fortalecer para poder passar pelos obstáculos com mais facilidade. A vida é cheia de dificuldade, gente. Não tá fácil, não. Mas quem falou pra gente que ia ser fácil, né? Exame de controle, Marcinha, não sei. Controle de quê? Depende. Glaucoma, se teve diagnóstico agora, retorno com 3 meses. Se já tá controlado, de 6 em 6 meses em média. A não ser que não esteja controlado, tá bom? Gilberta, sobre seu pai. Eu não sei o que foi que aconteceu com seu pai. Se foi perda. Se foi porque você perdeu seu pai. Mas... deixa eu ver se eu consigo te dar um alento. Ó, só de beber água, gente, é incrível. A água é vida. Só a melhora da água já muda muito. Melhor taxa de vitamina D, acima de 40, é o mínimo que eu aceito como normal. Meus pacientes, eu gosto que fique entre 60 e 80. Pacientes com doença autoimune, eu quero ele ainda um pouquinho mais alto, tá bom? Já tentei convencer o Dr. Eliezer, mas o Dr. Eliezer tá super resistente aqui. Por favor, façam uma campanha. Entrem lá no Instagram do Dr. Eliezer. Nem sei como é que é o Instagram de Eliezer. Como é, Elisângela? O Instagram de Eliezer. Campanha, live com o Dr. Eliezer, gente. Melhor gastro da vida. E, diga-se de passagem, ele sabe muito mais integrativa do que eu. Em hashtag, se você já sabe que eu sei muito, ele sabe muito mais. Gilberta, não sei se seu problema com seu pai foi perda. Trabalhe isso no seu coração, liberte, aceite. Eu adoro essa palavra aceitação, então vou encerrar essa live falando essa palavra, aceitar. Gente, aceitação não é concordar, tá bom? Não é esquecer, é aceitar o que aconteceu, seja o que tenha acontecido, aceitar, deixar ir e conseguir seguir, tá? Então, a gente precisa aceitar as coisas que nos acontecem, sejam perdas, sejam dores, as pessoas, a gente machuca pessoas e pessoas nos machucam, pessoas nos deixam e a dor fica, mas à medida que a gente se liberta e aceita, a vida segue com muito mais tranquilidade. Não carrega dores, não. Ressignifique as dores de vocês. De doce? Muito bom. Muda isso não é genética, tá bom? Isso é hábito. Então, a genética, na verdade, a gente herda mais hábitos do que genética. A gente pode falar também sobre genética. Gente, obrigada pela companhia! Conversaria com vocês até mais tarde. Sábado tem live às 8 horas. Espero vocês. Um beijo bem grande. Segunda-feira vai ter uma super live com minha Nutri, tá? Vou divulgar aí no decorrer da semana. Um beijo, tchau, tchau.